momentinho. O senhor disse que o seu debate seria sem ofensa. Mas dizer que cometeu uma heresia... deveria aprender. Ele está sendo ad hominem, ele está sendo pessoal. Acho que o senhor tem que se ater na interpretação do texto. Sim, mas se faz uma heresia e age de forma errada, eu estou explicando. Se eu fui, pareceu ser agressivo... Está sendo agressivo. Não, então... Quer dar um seminário ao invés do Não, o senhor me debate? fez uma pergunta e não quer deixar eu dar a resposta? Não, eu fiz uma pergunta simples, mas o senhor vem com o negócio de... Há pouco tempo atrás, o pastor César Cavalcante debateu com Marcelo Atafona, que é testemunha de Jeová. E o assunto foi sobre Jesus ser Deus ou não. Esse debate ficou muito tenso e teve momentos de faíscas entre os dois. Nesse vídeo, fizemos um resumo dos pontos mais importantes. Então, confira até o final e já deixa aquele like para fortalecer o canal. Mas lá em João capítulo 1, versículo 1, até para testemunho de Jeová é complicado, porque lá está dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E ele estava com Deus no princípio e tal, tudo mais. Lá na frente vai dizer que tudo foi feito, já em Colossenses, né, por meio dele e tudo mais. Então, Jesus é Deus? As testemunhas de Jeová também acham que é, conforme ele falou, mas a diferença é que para nós só existe um Deus, existe um único Deus verdadeiro, e se Jesus é apresentado como Deus, só tem um jeito, que esse Deus verdadeiro, que é Cristo, que esse Deus apresentado no Novo Testamento, que é Cristo, ele faz parte desse único Deus verdadeiro, muito embora não sejam a mesma pessoa. E a TJ também concorda que o pai e o filho, obviamente, não são a mesma pessoa. Essa heresia do modalismo não é o problema das testemunhas de Jeová. Então fica mais fácil. Se Jesus e o pai não são a mesma pessoa, existe um único Deus verdadeiro. Jesus é apresentado como Deus, fica claro, então, que Jesus é Deus. Faz parte da divindade, o único Deus verdadeiro. Entende? Então, eu gostaria dessa consideração aí em João capítulo 1, se puder, e onde diz que Jesus é Deus, e porque na Bíblia de vocês ali aparece com D minúsculo, já que o texto grego não tem maiúsculo nem minúsculo, né? Tem códices unciais cursivos, mas não é o conceito de maiúsculo e minúsculo que nós temos na nossa língua, conforme ele sabe. Geralmente a gente aplica D maiúsculo quando é o Deus verdadeiro e D minúsculo quando é falsos deuses. Jesus é Deus lá em João 1. Ele é Deus falso ou verdadeiro? Isto, em grego, ele diz en arche, en hologos, kai hologos en pros ton theon, kai theos en hologos. Então, a parte C, a parte final, kai theos en hologos, ela literalmente era e Deus era a palavra. O grego não é português. Então, você tem que traduzir o que o texto grego diz. Muitos acusam que a tradução do Novo Mundo adulterou. Quem fala isso não está falando aquilo que é correto. A acusação é: as testemunhas de Jeová adulteraram a Bíblia. Não é verdade. A resposta é: Jesus é um Deus falso? Não. Por quê? Porque ele é real, ele tem poder e comando, a ele foi dado toda a autoridade no céu e na terra, ele tem poder e comando, mas ele estava com alguém que o próprio texto define quem é. Ton Theon, o Deus. Mas a parte C não diz que ele era o Deus. Classifica ele apenas como Theos. E quando ali diz que ele era Theos, a palavra era Theos, ali é o quê? Um predicativo nominativo do sujeito. Ou seja, está qualificando e não identificando ele como Deus. Está dando a ele a característica de poderoso e comandante. E ele é poderoso e comandante. E Deus, né? Da parte C. Mas ele não era o Deus com quem ele estava. Ele era o Logos, estava com Ton Theon. Então ele é um Deus falso? Não. Mas ele é o Deus Todo-Poderoso? Não. Ele é outro Deus. E não é falso, e não é um deusinho, como muitos dizem que as testemunhas de Jeová consideram. Muito bem. Jesus é Deus verdadeiro. Como é que a Bíblia diz lá em Isaías que fora de Deus, Jeová, não há outro Deus? Fora de Deus, Jeová, não há Salvador. Deus nenhum se formou fora de Jeová. Se existe um único Deus verdadeiro, como que a igreja cristã, no decorrer dos séculos, interpreta esse problema, essa situação? Há um único Deus verdadeiro, está lá em Isaías. Jesus é apresentado como Deus e é verdadeiro. Então, qual é a única forma de entender, já que eles são uma parte do outro, não são a mesma pessoa? Então, significa que essas duas pessoas, tanto o pai quanto o filho, estão em unidade.
E essa divindade é compartilhada entre o Pai e o Filho. Logo, Jesus é Jeová. Jesus é Jeová Deus. Você disse que Jesus é o Deus verdadeiro, logo, a próxima conclusão é que ele é o verdadeiro Deus. Ou a próxima conclusão, que não sei qual é a outra saída, para mim é só um único Deus, e o Pai e o Filho compartilham essa divindade. Assim como o Pai é Deus, o Filho é Deus. Mas faça uma exegese para nós de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. O que o senhor entende que a Bíblia ensina aí? Essa é a pergunta. Não, mas ele quer que o senhor responda a pergunta dele e o senhor tem 3 minutos. Não, mas ele me fez uma pergunta, eu respondi, eu vou fazer uma segunda pergunta. Isso, o senhor precisa responder a pergunta dele e continuar o seu tempo, não acabou. Ah, sim. Faça novamente a pergunta que eu não me liguei na pergunta que eu teria que responder. Bom, Rafa, faz o seguinte, 0 tempo dele, eu vou refazer a pergunta porque ele não estava me ouvindo, e aí ele vai ter os 3 minutos, tudo bem? Não, eu achei que fosse uma pergunta de retórica, por isso que eu não marquei para responder, foi isso. Tá bom, vamos lá. A pergunta é, se Jesus é um Deus verdadeiro, quantos deuses verdadeiros existem na Bíblia? Primeiro eu quero corrigir uma coisa que o senhor falou aqui, que eu não disse, que o senhor disse que eu falei que Jesus é o Deus verdadeiro. Eu não disse isso. Eu disse que ele é verdadeiro, porque a sua primeira pergunta foi se ele é falso. Ele é Deus? É. Por quê? Porque a ele foi dado poder e comando. E quem deu a ele foi o pai dele. Deu. Se ele já fosse, ele não precisaria receber. Então ele recebeu. Então ele é Deus verdadeiro? É, porque ele não é como Baal, por exemplo, que é um ídolo. Ele é uma pessoa real que foi investido pelo próprio pai dele de poder e autoridade. Então ele é Deus. Agora, ele é o Deus verdadeiro? Não. A sua pergunta foi, quantos deuses verdadeiros tem? Vários. Eu gostaria de deixar claro aqui que na minha pergunta da exegese de João, de 17, do 1 ao 3, eu gostaria que o senhor desse mais atenção em monon aleitinon theon, que é a palavra de Jesus. Não é minha, não é do pastor Elias, não é sua. É de Jesus. Por que ele disse, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro. Esse único Deus verdadeiro em grego é monon aleitinon theon. É esse o ponto que eu quero que o senhor explique. Por que Jesus disse que o pai dele devia ser conhecido como monon aleitinon theon? E também o versículo 1 e 2. Ficou alguma dúvida para responder ao seu questionamento? Então vamos lá. Primeira questão. A partir desse momento, o senhor é politeísta. Porque o politeísmo é a desinência técnica para quem acredita na existência de vários deuses. Voltando à pergunta que você falou, que eu deixei, e que você disse que existem vários deuses verdadeiros, você até está chamando anjos de deuses verdadeiros, e outros, eu não lembro, você falou anjos e mais alguém. Colocando eles todos na classificação divina, né? O que define um Deus? Deus é que não tem princípio, não tem fim. Qualquer dicionário, né? O que é um Deus? Né? Deus é aquele que é poderoso e tudo mais. Ou diante do fato de Jesus ser apresentado como Deus. Ou Jesus é Deus verdadeiro em unidade com o Pai, que essa é a saída da igreja. A igreja sempre acreditou assim, sempre defendeu assim. Eu sei que é um mistério falar da divindade de Deus, da divindade de qualquer das pessoas. Ou a pessoa termina como politeísta. Tem outra saída fora essas duas? Eu disse que a definição de Deus é Deus não tem princípio nem fim. Eu não conheço essa definição em dicionário nenhum. Só foi uma definição que o senhor fez. Nenhum dicionário vai definir que Deus não tem princípio nem fim. Então o senhor falou uma coisa que disse que é uma definição dicionarista, mas não é. Então vamos lá. Versículo 1. Depois de assim falar, estou lendo a Bíblia, tradução brasileira da Sociedade Bíblica do Brasil. Ou melhor, vou usar da Sociedade Bíblica Trinitariana, corrigida fiel 2007. Jesus falou, assim levantou os olhos ao céu e disse, 17:1 ao 3. Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que teu filho também te glorifique. Assim como lhe deste poder, e aqui está errado, porque a palavra aqui não é dinamis, é exousia, e aí depois ficam dizendo que a tradução do Novo Mundo muda, que as testemunhas de Jeová muda, está errado. Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, que é exousia, e quando o senhor leu correto, deste autoridade. Para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. Então Jesus está admitindo que ele pode dar vida eterna, e é ele quem vai dar vida eterna. Mas ele vai dar vida eterna por quê? Porque ele reconhece que o Pai deu autoridade para ele. Por isso ele pode dar vida eterna.
a todos quanto lhe deste. Quando que Jesus vai dar vida eterna? Foi quando ele estava na terra? Não, porque senão todos nós já teríamos vida eterna. E nós não temos, nós morremos. Então Jesus vai dar vida eterna quando? No futuro. Quando, depois do Armagedon, ele vai dar vida eterna a muitos. Por isso ele será o Pai eterno. Ele substitui Adão no papel de dar vida eterna que Adão deveria dar e não deu. Mas o versículo 3, que eu pedi para o senhor se deter nele no monon ali, que não tem um, que o senhor não fez, diz assim: e a vida eterna é esta. Agora ele vai dizer o que é a vida eterna. Que te conheçam a ti quem? A Trindade? Porque o senhor disse que eu sou politeísta porque eu acredito em vários deuses. Bom, eu acredito que o trinitário se enquadra mais no politeísmo, porque eles dizem que acreditam no Deus Pai. A Bíblia não fala Deus Pai. Deus, o Pai. Deus Filho, Deus Espírito Santo e Deus Trindade. Iguais. Eu acredito que Jesus é Deus porque ele tem poder e autoridade, mas não igual ao Pai. Então eu não adoro dois deuses. E politeísmo não basta crer que existem vários, porque eu deixei claro, são deuses porque têm poder e autoridade. E o Senhor não pode negar isso, eu não posso negar isso, e eles têm poder e autoridade. Aí a pergunta que já me fizeram: se o Pai é o único Deus verdadeiro, Jesus é um Deus falso? Não. O ponto está na palavra monon. A palavra monon, ela pode ser traduzida como único, sozinho, sem ajuda, sem companhia. Então Jesus diz que as pessoas devem conhecer o Pai dele como aquele que é Deus verdadeiro, sozinho, sem ajuda, sem companhia. Jesus é Deus verdadeiro? É. Mas ele é sozinho? Não, ele precisa do Pai. Por isso o Pai deu autoridade para ele. Ele só é o que é porque o Pai deu. Pastor César. Eu concordo que o Pai é a parte do Filho, não tem como negar isso. E por isso, Marcelo, a igreja, toda a cristandade, no decorrer dos 2000 anos de história do cristianismo, só tem um jeito de entender essa questão. O Pai e o Filho são a mesma divindade. E as TJs gostam de acusar os cristãos trinitários, os cristãos bíblicos no decorrer da história, de serem politeístas. Eu não aprofundei o versículo 3 porque eu concordo com você. Do jeito que você falou aí tá certo. Exatamente. Existe um único Deus verdadeiro e o Filho ali junto com esse Deus verdadeiro. No Testamento, em Isaías, Jesus, o Pai, o Jeová Deus, vai dizer o seguinte: não há Salvador fora de mim não há Salvador. E aqui em Atos 4, 11 e 12, é só em Jesus que podemos ser salvos. Em João 17, o texto que você citou alguns versículos à frente, Jesus Cristo diz: por causa do teu próprio nome que o Senhor me deu. Então, Regida Fiel, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, e diz assim: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guardas em teu nome aqueles que me deste. Não o nome que me deste. Guardas em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então, segundo o texto que eu li aqui, a sua pergunta está equivocada. Jesus não disse que Deus deu o nome dele para Jesus, mas guardou eles no nome. Guardou eles. Vou repetir o texto. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome aqueles que me deste. É isso que o texto está dizendo aqui para mim. Ou será que a Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana traduziu errado? Bom, então vamos lá. Eu li na versão que você usa, né? Que é a TNM. Eu não estou usando ela hoje, nem vou usar. Mas é a que você usa. Você só usa ela. Então não, vamos lá. Eu não uso só ela. Só usa ela. Então vamos lá. Você disse que não era para interromper quando falasse, mas você está interrompendo. Mas então agora vamos não lá. Então não é para interromper, beleza. Não, Marcelo, pode me interromper, fica à vontade. Não, tudo bem. Acho que está bem respeitoso, é só a gente manter. Eu vou ler na atualizada, que diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam assim como nós. Agora, eu li na tradução Novo Mundo, que diz assim: vigia sobre eles por causa do teu próprio nome que me deste. Versículo 12. Quando eu estava com eles, costumava vigiar sobre eles, por causa do teu próprio nome que me deste. Tenho-os guardado. Você está mostrando que você está lendo outras versões, mas na vida real,
nós sabemos que a Testemunha de Jeová usa a TNM, a Tradução Novo Mundo das Escrituras. Você pode dizer que não usa ela, mas não sei se vai ficar legal aqui para você entrar nesse assunto de que não usa essa Bíblia. A pergunta é, a Tradução Novo Mundo errou aqui então, Marcelo? Então a Bíblia cristã que você está apresentando está correta e a Tradução Novo Mundo das Escrituras está errada aqui nesse texto? Não, então eu uso a Tradução do Novo Mundo. Mas hoje eu estou dizendo que eu não vou usar por causa de alguns que vão dizer ele está defendendo com a Bíblia adulterada deles. Então quem está adulterado é o quê? Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Porque dela não está do jeito que o senhor leu. Então esse negócio de Bíblia adulterada, isso é uma coisa que as pessoas falam porque acham que foi adulterada. O senhor pode dizer que a Sociedade Bíblica Trinitariana adulterou a Bíblia? Ela não está como a Tradução do Novo Mundo e nem a opção que o senhor deu. Está adulterada a tradução sobre a Sociedade Bíblica Trinitariana? A pergunta foi minha, se a Tradução Novo Mundo está errada e se nesse texto você abre mão da Tradução Novo Mundo e abraça a Trinitariana. Não, essa foi a pergunta. Não abro mão da Tradução do Novo Mundo. Então ela tá certa. Se ela tá certa, tá escrito assim então nela. Na Bíblia certa, então, para você que é a TNM, diz assim: Pai, vigia sobre eles por causa do teu próprio nome que me deste. Sim. Se tá certo, então Jeová Deus deu o nome Jeová ao Filho. Se Jeová Deus deu o nome ao Filho, tá resolvido. Jesus é Jeová. Apocalipse 4, versículos 2 em diante. O Senhor diz que a Trindade é o nome de Deus. E que Deus é a Trindade e Jeová é o nome dele. A Bíblia vai dizer que o Senhor está errado. Apocalipse 4, versículo 2 e 3 em diante. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Não tinha 3, não tinha 2, tinha 1. João vê um trono, um sentado no trono, e no seu brilho, no seu resplendor. Quem será que é esse aqui que ele viu? Esse um. Quem é este daqui? Aquele que era e que há de vir o Todo-Poderoso é o que estava sentado no trono. Nós vamos para Apocalipse, que é uma referência cruzada, 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, Almeida corrigida e fiel. Novamente ela acrescenta o princípio e o fim. Isso é fraude. Não existe nos textos. Prova que é fraude, porque a Almeida corrigida, a Almeida século 21, não traz o princípio e o fim. Qual o texto que você falou da adição? Apocalipse 1, versículo 8, na corrigida fiel de 2011. Ok. Então, como eu li aqui no versículo 8 do capítulo 4 de Apocalipse, aquelas 4 criaturas que tinham 6 asas diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Acontece que não é bem assim. Vamos lá. Em Isaías 44, versículo 6, está escrito assim: Assim diz Jeová, Rei de Israel, seu Redentor. A palavra ali é Goel, essa Redentor também Jesus é Redentor, né? Jeová dos exércitos, eu sou o primeiro e o último, além de mim não há Deus. Eu sou o primeiro e o último, além de mim não há Deus. Apocalipse 2:8 diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve, essas coisas diz o primeiro e o último. Lá em Isaías 44:6, o primeiro e o último é o Pai, é Jeová. Sim. Jeová Deus. Em Apocalipse 2:8, o primeiro e o último é Jesus, Sim. que morreu e tornou a viver. Quantos primeiros e quantos últimos tem na Bíblia? Existe uma sigla dentro da hermenêutica que é a sigla OICA. O-I-C-A. Aí ele fala O de observação, I de interpretação, C de correlação, A de aplicação. Aí ele falou, na correlação, são textos correlatos, que foi o que o senhor fez. Primeiro e último em Isaías, primeiro e último em Apocalipse. Aí ele diz, se os assuntos não forem o mesmo, quem faz isso comete uma heresia. E foi o que o senhor fez. Por quê? O senhor deveria aprender, ou com ele ou com outro, o que é oika. Correlacionar um texto com o outro. Os assuntos são os mesmos? Só um momentinho. O senhor disse que o seu debate seria sem ofensa. Mas dizer que cometeu uma heresia... O senhor deveria aprender. Está sendo ad hominem, está sendo pessoal. Acho que o senhor tem que se ater na interpretação do texto. Sim, mas se faz uma heresia e age de forma errada, eu estou explicando. Então, se eu fui, pareceu ser agressivo... Está sendo agressivo. Não, então, eu preciso dizer. Então, senhor, por favor... faça uma exegese mais clara para o senhor ver que o que eu estou falando está correto. Em primeiro lugar... Posso concluir? É que assim, ou vai cortar o meu é que assim, eu falo 1 minuto, o senhor fala 5, mas tudo bem, pode, fica à vontade. Fala quantos minutos o senhor quiser. Não é isso, é porque o senhor fez a aplicação de 2 textos, eu estou querendo explicar. Quantos primeiros e últimos há? Isso. Eu estou mostrando que, segundo as regras da hermenêutica de correlação de textos, o senhor não cometeu o senhor cometeu, vamos dizer, uma gafe. Para dizer que eu estou sendo elegante, uma gafe. Porque o que o texto? Isaías 44, o senhor disse o versículo 6, mas eu vou ler até 8. Assim diz Jeová, tradução brasileira, Rei de Israel e o seu Redentor.
Jeová dos exércitos. Eu sou o primeiro e o último, fora de mim não há Deus. Quem como eu proclama desde que estabeleci o antigo povo? E me anuncia e expõe as coisas vindouras que hão de suceder. Anuncia-nas. Vós não vos espanteis nem temais. Acaso não te fiz ouvir há muito tempo? Não te anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Porventura não há outro Deus fora de mim? Não há rocha. Não conheço nenhuma. Qual é o contexto aqui? Jeová estava dizendo para a nação de Israel que ele era o Deus deles e nenhum Deus à volta deles, e isso tratava-se dos deuses da Babilônia. Está falando nenhum deles. Eu sou o vosso Redentor. Eu vou tirar vocês lá da Babilônia. Este é o contexto de capítulo 4, versículos 6 ao 8 de Isaías. Então, por que Jeová disse que ele era o primeiro e o último? Ele estava comparando a ele com os deuses da nação que tinha aprisionado-os. Bom, vamos lá. Não concluí. Agora eu vou dizer o porquê. O senhor quer dar um seminário ao invés do Não, o senhor debate? me fez uma pergunta e não quer deixar eu dar a resposta? Não, eu fiz uma pergunta simples, mas o senhor vem com o negócio de Oica, de Euler, não sei o quê e tal, fugindo do tema. Não tô fugindo do tema. Então eu fiz uma pergunta clara. Eu fiz uma pergunta clara. No Antigo Testamento, Isaías 44, Jeová Deus diz, eu sou o primeiro e o último. O que significa primeiro? Que antes dele não existe outro. O que significa último? Significa que depois de Jeová, Deus nenhum se formou. Isso é último. Se Jesus veio a ser Deus depois de Jeová, então Jesus é o último. Jesus é o último. Então, sem fugir do assunto, não estou fugindo, direto no ponto, sem citar não sei o quê, vamos lá. Quantos últimos existem? Se Jeová Deus é o último, e você diz que Jesus virou Deus depois de Jeová, então Jesus é o último. Eu não então, disse que Jesus virou Deus depois de Jeová. Você disse que ele se tornou Deus, Jesus é um Deus que veio depois. Se a pergunta é clara, direta, e eu queria que o senhor trabalhasse o texto bíblico sem firula, né? Isaías 44:6, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 2:8, disse Jesus, essas coisas diz o primeiro e o último. Quantos primeiros e últimos existem? Não vai dizer nada que ele disse que eu estou fazendo firula? Eu penso que o senhor... Então tá bom. Deixa eu dizer uma coisa. Como mediador, deixe-me dizer, o senhor monopoliza o tempo. Não. Bom, eu sou mediador. O bloco e o que eu estou analisando... Né? Não tem tempo agora. Só que o senhor, quando vai falar, o senhor monopoliza o tempo. Não. Então o senhor tem que dar um tempo para ele, porque aqui é um embate. Sim. Você vai deixar eu falar? Sim, ele me fez uma pergunta. Eu fiz a análise do primeiro e último de Apocalipse. Porque Apocalipse diz que Jesus é o primeiro e o último, e Isaías diz que Jeová é o primeiro e o último. Eu expliquei por que Jeová era o primeiro e o último em Apocalipse. Agora eu vou explicar por que a sua exegese está errada. Títulos iguais não significam que tratam-se do mesmo ser. Correlacionar um texto com o outro porque tem o mesmo título, a mesma palavra, não faz que seja a mesma coisa. Agora, Jesus é o primeiro e o último, em que sentido? Vamos lá. Jesus disse que é o primeiro e o último, Jeová disse que é o primeiro e o último. São o mesmo primeiro e o último? Essa sua exegese está errada. Por quê? Porque o contexto dos assuntos são diferentes. Por que Jesus é o primeiro e o último? Porque ele foi morto e passou a viver. Ele foi o primeiro que foi ressuscitado para nunca mais morrer. Ele foi o primeiro que Jeová ressuscitou e ninguém mais vai ser ressuscitado por Jeová. Quem ressuscita agora é Jesus. Respondendo a sua pergunta, quantos primeiros e últimos há? Nesses dois textos, 2, porque eles são primeiros e últimos em sentidos e em contextos diferentes. Então, o senhor aplicou o termo primeiro e último para dizer que é a mesma. A correlação está errada. Ok, vamos lá. Se Jeová Deus é o primeiro e último, como Deus, conforme você trabalhou lá no texto de Isaías, né? Divindade e tal, ele é o primeiro e o último. Jesus, ele é coexistente com Jeová desde o princípio? Eu sei que essa palavra não se aplica à divindade, porque princípio é uma questão temporal e Deus é fora do tempo. Mas a minha pergunta é, se Jesus se torna Deus, então Jeová não é mais o último. Porque ele disse que ele é o primeiro e o último Deus. Fora dele não há Deus nenhum. Deus nenhum se formou. Quando é que Jesus passa a se tornar Deus na sua concepção? Fora de mim não há Deus. Baal estava em Jeová? Não. Aserate estava em Jeová? Não. E Jesus está em Jeová? Tá. Quem é Jeová? O Pai a quem ele estava orando. E Jesus é Deus falso? Não. Jesus também é Deus verdadeiro, mas ele não é monon. Ele precisa do Pai para que ele tenha poder e autoridade. Então Jesus ser Deus não tem nada a ver com Isaías. Por quê? Porque lá ele está falando dos deuses que não tinham nada a ver com Jeová. Jesus é Deus porque ele tem poder e autoridade. O Pai deu a ele poder e autoridade, então ele é Deus por causa do Pai. Então não se aplica fora de mim não a Deus, porque Jesus tem poder e autoridade
com o Pai. Mas ele não é o Pai, como o senhor acredita, e ele não é Jeová. Mas essa acho que não é a pergunta dele. Ele quer saber a partir de que momento o Filho passou a ser Deus. A partir do momento que ele recebeu do Pai poder e autoridade. Então, Jeová não é mais o último. Porque ele diz assim, ó: eu sou Jeová e fora de mim não há Deus. Nenhum outro Deus se formou. Então, se o senhor está dizendo que Jesus é Deus em Jeová, e agora o senhor está dizendo que Jesus se tornou um Deus depois de Jeová, quem está certo aí? O senhor ou Jeová Deus, que está dizendo que fora de mim não há outro Deus, além de mim outro Deus não se formou? É muito claro, e aí, Marcelo, a gente, às vezes, diante de um texto claro, ou você abraça o texto bíblico, o que o texto está dizendo, que fora de Jeová não há outro Deus, por isso ele é o último. Por isso ele é o último. Ele é o primeiro e o último. Além de mim não há Deus. 44:6 diz assim: assim diz o Senhor Deus de Israel, seu Goel. Goel é Redentor. Rei de Israel é um título usado para Jesus Cristo no Novo Testamento. Sim. Redentor é um título usado para Jesus Cristo no Novo Testamento. Kyrios, que verte como Senhor, é um título usado, é um nome usado para Jesus Cristo no Novo Testamento. E às vezes você tem, com as escamas nos olhos, você não vai enxergar. Só que aqui, você tem que tomar uma decisão agora, diante de um texto como esse. Ou você defende doutrinas de homens, ou você se humilha diante do texto bíblico. Porque o texto bíblico está dizendo assim: eu sou o primeiro e o último. Além de mim, Deus nenhum se formou. Se Jesus Cristo é Deus verdadeiro, conforme você diz. Não o Deus verdadeiro, mas é Deus verdadeiro. Ele é Deus com Jeová, não sei o que lá. Eu perguntei, e ele passa a existir quando? Não, quando Jeová designou, não sei o que lá. Então, esse texto cai por terra. Então você tem que ou você anula esse texto e defende doutrinas de homens, ou você abraça esse texto com humildade e diz assim: é verdade. Se Jesus é Deus e não há outro Deus formado depois de Jeová, logo ele é Jeová. Você se humilha ou você continua defendendo doutrinas de homens? Então, as escamas dos olhos, eu poderia dizer que cai para o senhor também. Porque o senhor acha que eu tenho escama nos olhos? Claro, com muita humildade. É só me mostrar o texto que se as escamas caírem, eu assumo. Vou dizer novamente. Jeová disse que era o primeiro e o último com relação aos deuses das nações. E ele está dizendo que fora dele não há Deus. Eu disse que Jesus é Deus, mas não é a parte de Jeová. Ele precisa de Jeová. Ele disse: me foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Ele disse: me foi dado autoridade para dar vida eterna. E o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Efésios, apóstolo Paulo, capítulo 1 de Efésios, veja se isso aqui vai configurar que Jesus é Deus igual ao Pai dele. Capítulo 1, versículo 15, até o finalzinho, diz assim, ó: por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que há em vós no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-vos de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Então Paulo está dizendo, o nosso Senhor Jesus Cristo tem um Deus. Ele tem um Deus. Isso já mostra, eu tenho um Deus. Significa o quê? Que tem um poderoso acima de mim. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, aí ele identifica quem é. O Pai da glória vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória nos santos. Aí ele vai falar uma coisa aqui sobre Jesus Cristo, qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que temos segundo a operação da força do seu poder. Aí ele fala do Pai, que ele operou em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-se assentar à sua direita nos céus. Se Jesus fosse Jeová, o Pai não precisava fazer nada disso. Ele já estaria nessa posição. Então ele é colocado nesta posição. Aí ele diz, muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Paulo, o senhor vai se render ao que o apóstolo Paulo disse? Claro. Que Jesus tem um Deus, que Jesus foi colocado por esse Deus. É por isso que eu disse que ele é Deus com o Pai. Fora de Jeová, não há Deus. Jesus é Deus com o Pai, não fora do Pai. Nisso concordamos. A pergunta volta. Acabou o debate. O senhor concordou que Jesus é submisso ao Pai. Acabou. Então acabou. Não, vamos concluir. Estou falando que acabou o debate porque o senhor admitiu. Então vamos lá. Eu não vou agir com cinismo contigo, assim como o senhor está fazendo. Então vamos novamente. Não vai ter repreensão? A mim o senhor repreendeu. Cinismo. Marcelo, pode me repreender à vontade. Não tem problema nenhum. Pode me chamar de cínico. Fique à vontade.
bom? Então vamos lá. típico. Então, vamos lá. Eu apresentei essa palavra forte, que parece que você ficou ofendido. Não. Porque você disse, não, então assim acabou o debate, isso é cinismo. Isso é cinismo, tá certo? Então, eu não tratei você assim aqui. Eu dei 2 perguntas pra você, que você não tem saído até agora, por isso você tá tremendo. Só que... Quem mudou o tema do debate na hora foi o senhor. Quem tremeu foi o senhor. Só que mesmo assim... Não, eu tô aqui defendendo Jesus e Jeová. Quero ter mantido. Jesus é Jeová. Não é. Então vamos lá. Continua. Vamos aqui pro texto. As testemunhas de Jeová, elas são conhecidas por negar a divindade de Jesus Cristo. O tema não é as testemunhas de Jeová, tá, pastor? Mas eu quero falar isso agora, nesse Fique momento. à vontade. Quero só deixar pro público. Se machucar, depois aí você me fala. Uhum. As testemunhas de Jeová são conhecidas no mundo por pregar, né, que Jesus Cristo não é Deus e tal, tudo mais. Só que lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9, tem um texto que isso, querendo as testemunhas de Jeová ou não, querendo o Marcelo ou não, querendo qualquer testemunho de Jeová ou não, a Bíblia diz assim, pelo que também Deus o exaltou, está falando de Cristo, sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua, até a do Marcelo. Perdão, qual é o texto que o senhor está lendo? Que eu não acompanhei. Filipenses 2, Eu fui em Colossenses. 9 Tá. até o 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Kyrios, que Jesus Cristo é Senhor. As testemunhas de Jeová alteraram o Novo Testamento mais de 200 vezes, interpolando o nome Jeová em vários textos onde aparece a palavra Kyrios. Salvo engano, 4 ocorrências, eles fazem isso na palavra Theos, que é lá em Apocalipse capítulo 19, no Aleluia. Mas todas as vezes que aparece Jeová no Novo Testamento, na versão das testemunhas de Jeová, na verdade, na vida real, lá no texto original, no texto grego, é a palavra Kyrios. E parece que a gente já tem que encerrar, eu acho que foi muito bom esse debate, que em Filipenses capítulo 2, versículo 9, querendo as TJs ou não, querendo o Marcelo ou não, com todo o respeito que ele me merece, a Bíblia diz, Marcelo, que um dia o seu joelho vai se dobrar e que um dia a sua língua vai confessar que Jesus Cristo é Kyrios, para a glória de Deus, o Pai. E isso querendo TJ ou não, mas Kyrios, não sei o que, é discutível, seja como for, um dia o seu joelho e o joelho de toda TJ vai se dobrar e a sua língua, e a língua de toda testemunha de Jeová, há de confessar que Jesus é Kyrios, que Jesus é Senhor. A mesma tradução que vocês vertem para Jeová nos textos que eles...